O sol mal despontava no horizonte quando Helena Montenegro ajustou seu simples vestido florido diante do espelho. Aos 68 anos, seu rosto refletia a sabedoria de décadas de experiência, e seus olhos, brilhantes e vivazes, conservavam a mesma determinação que a havia levado a construir o império que agora contemplava das sombras. Alisou os cabelos grisalhos, presos em um modesto coque, e pegou sua bolsa gasta, a mesma que havia usado durante anos em suas visitas discretas ao hipermercado Bela Vista. O estabelecimento, que agora se erguia imponente no coração da cidade, havia começado como um pequeno mercado de bairro. Helena lembrava vividamente daqueles primeiros dias ao lado de Antônio, seu falecido marido, quando ambos sonhavam em criar algo mais que um simples negócio. Bela Vista será um lugar onde todos serão tratados com dignidade, costumava dizer Antônio, e essas palavras haviam se tornado o fundamento de tudo que construíram juntos. Enquanto caminhava pelas ruas familiares em direção ao hipermercado, Helena recordava os obstáculos que haviam enfrentado. Nos anos 80, ser um casal interracial e empreendedor havia gerado mais de uma sobrancelha erguida, mas a determinação de ambos havia sido mais forte que qualquer preconceito. Antônio, com seu otimismo inabalável, e ela, com sua visão prática e sua capacidade para os negócios, haviam formado uma equipe perfeita. Ao chegar à entrada do hipermercado, Helena parou um momento para admirar a fachada moderna que havia substituído o modesto local original. As portas automáticas se abriram com um suave zumbido e o ar-condicionado a recebeu como um velho amigo. Os funcionários da manhã mal lhe dirigiam um olhar enquanto ela fazia seu percurso habitual, e isso era exatamente como ela preferia. Caminhando pelos corredores, seus dedos roçavam suavemente os produtos nas prateleiras, um gesto inconsciente que havia desenvolvido ao longo dos anos. Cada canto do lugar guardava uma história. O corredor de produtos frescos, onde Antônio havia insistido em instalar as primeiras geladeiras modernas, a seção de padaria que havia sido sua primeira grande expansão, a área de caixas onde haviam instalado o primeiro sistema computadorizado da cidade. No entanto, algo não estava certo. Helena parou em frente à área de frutas e verduras, sua testa franzindo levemente. As maçãs mostravam manchas marrons, as bananas estavam muito maduras e as alfaces pareciam murchas. Este não era o padrão que ela e Antônio haviam estabelecido. Não era o legado que haviam construído com tanto esforço. Nesse momento, seus olhos encontraram os de Maria, uma caixa que trabalhava há mais de 15 anos no Bela Vista. A mulher lhe dirigiu um olhar preocupado antes de desviar rapidamente a vista, como se temesse ser descoberta. Helena havia notado mudanças sutis no ambiente do hipermercado durante as últimas semanas. Sussurros entre os funcionários, olhares tensos, um ar de inquietação que não havia estado presente antes. Decidida a entender o que estava acontecendo, Helena se dirigiu ao escritório da gerência. No caminho, observou como um supervisor repreendia duramente um jovem repositor por um erro menor, algo que jamais teria sido tolerado durante sua gestão. Seu coração se apertou ao ver a humilhação no rosto do rapaz. Antes de chegar ao seu destino, parou em frente à parede onde estavam penduradas as fotografias da história do hipermercado. No centro, uma imagem em preto e branco mostrava ela e Antônio no dia da inauguração. Ele, com seu característico sorriso largo, e ela, radiante de orgulho, segurando as chaves do local. A foto estava um pouco desbotada, mas o momento permanecia vívido em sua memória. "Posso ajudá-la em algo, senhora?" Uma voz cortante interrompeu seus pensamentos. Helena se virou para encontrar Sérgio Martinez, o novo gerente. Alto, impecavelmente vestido e com uma expressão de desdém mal disfarçada, representava tudo o que ela e Antônio haviam querido evitar no Bela Vista. "Sim", respondeu Helena com calma, erguendo-se em toda a sua estatura. "Gostaria de discutir sobre a qualidade dos produtos na seção de frutas e verduras." O olhar que Sérgio lhe dirigiu estava carregado de condescendência. "E a senhora é?" "Uma cliente preocupada", respondeu Helena,
mantendo sua dignidade intacta. O escritório de Sérgio Martinez era um reflexo perfeito de sua personalidade. Frio, impessoal e obsessivamente organizado. Os diplomas emoldurados cobriam uma parede inteira, enquanto em sua mesa de mogno não havia uma única fotografia pessoal, apenas documentos meticulosamente empilhados e um laptop de última geração. "Senhora", começou Sérgio, pronunciando a palavra como se fosse um insulto, "receio que a senhora esteja equivocada. Nossos produtos cumprem com os mais altos padrões de qualidade." Helena manteve a compostura. Anos de experiência nos negócios lhe haviam ensinado a manter a calma diante da adversidade. "Observei pessoalmente o estado das frutas e verduras. Há produtos que não deveriam estar em exposição." Sérgio levantou-se de sua cadeira, sua altura tentando intimidar Helena. "E o que a faz pensar que está qualificada para fazer tal avaliação? Este é um estabelecimento de primeira categoria." E, francamente, fez uma pausa deliberada, olhando o vestido simples de Helena. "Nem todos estão em posição de entender nossos padrões." Nesse momento, Pedro, um funcionário que trabalhava há mais de 20 anos no Bela Vista, passava por fora do escritório. Ao ouvir a conversa, parou bruscamente, reconhecendo imediatamente Helena. Suas mãos começaram a tremer enquanto segurava uma caixa de mercadoria. "Senhor Martinez", tentou Helena novamente, "o problema não é minha capacidade de avaliação, mas a evidente falta de controle de qualidade." "Escute bem." Sérgio contornou a mesa, aproximando-se de Helena. "Não sei quem a senhora pensa que é, mas sugiro que, se os preços ou a qualidade não são do seu agrado, há outros estabelecimentos mais adequados ao seu nível nos bairros periféricos." O comentário racista apenas velado fez Helena apertar sua bolsa com mais força, mas sua voz permaneceu serena. O respeito e a qualidade não deveriam ser um privilégio, mas um direito de todos os clientes. "Segurança", chamou Sérgio pelo interfone. "Por favor, escoltem esta senhora para fora do meu escritório." Pedro, que estava ouvindo tudo, deixou cair a caixa que segurava. O estrondo chamou a atenção de vários funcionários e clientes. Seus olhos se encontraram com os de Helena, e neles viu uma mistura de vergonha e preocupação. Enquanto dois seguranças se aproximavam, Helena levantou a mão num gesto de dignidade. "Não será necessário. Me retiro por conta própria." Ao sair do escritório, Helena notou como os funcionários mais antigos a olhavam com uma mistura de reconhecimento e respeito. Pedro a seguiu com o olhar, sua consciência travando uma batalha interna. Conhecia a verdadeira identidade de Helena. Havia estado presente no dia em que ela e Antônio haviam inaugurado a primeira loja. Mas também conhecia a natureza vingativa de Sérgio. No estacionamento, Helena parou junto ao seu modesto automóvel. Tirou seu telefone e discou um número que raramente utilizava. "Rafael, filho, precisamos conversar." A voz do outro lado da linha soava preocupada. "Mãe, está tudo bem?" "Não exatamente, mas antes de tomar qualquer ação, preciso que você me dê tempo. Há algo que devo fazer primeiro." "Mãe, se alguém lhe faltou com respeito..." "Rafael, confie em mim. Às vezes, as lições mais importantes precisam de tempo para serem aprendidas." Enquanto isso, no escritório da gerência, Sérgio se servia um copo de água, satisfeito consigo mesmo. Não notou Pedro no corredor, que finalmente havia tomado uma decisão. O funcionário tirou seu telefone e procurou um número antigo em sua agenda, um que havia guardado anos atrás para emergências. A semente da mudança havia sido plantada, e logo o Bela Vista se tornaria o cenário de uma transformação que ninguém, especialmente Sérgio, poderia ter antecipado. A mansão dos Montenegro, localizada em uma zona residencial tranquila, guardava a mesma elegância discreta que caracterizava Helena. Naquela noite, sentada em sua biblioteca pessoal, revisava antigos álbuns de fotos enquanto esperava a visita de seu filho Rafael. As fotografias contavam a história do Bela Vista, desde a pequena loja inicial até sua transformação no hipermercado que era hoje. Em uma imagem particular, Antônio segurava nos braços
um pequeno Rafael enquanto Helena cortava a fita de inauguração da primeira expansão. Aqueles haviam sido tempos mais simples, quando os valores da família estavam gravados em cada canto do negócio. O som da porta principal interrompeu seus pensamentos. Rafael, com seu terno impecável e a pasta na mão, entrou na biblioteca. Aos 45 anos, era a imagem viva de seu pai, embora com um ar mais sério e corporativo. Mãe cumprimentou. Beijando sua bochecha, estive preocupado desde sua ligação. O que está acontecendo no Bela Vista? Helena fechou suavemente o álbum de fotos. Sente-se, filho. Há algo que você precisa saber sobre Sérgio Martinez. Durante a hora seguinte, Helena relatou os eventos recentes, a degradação na qualidade dos produtos e o tratamento depreciativo do gerente. Rafael escutava, sua mandíbula se tensionando progressivamente. Isso é inaceitável, interrompeu finalmente, levantando-se de seu assento. Vou demiti-lo amanhã mesmo. Não, disse Helena com firmeza. Preciso que você me dê tempo. Tempo? Para quê? Para que ele continue maltratando os funcionários e destruindo tudo o que você e papai construíram? Helena se levantou e caminhou até a janela que dava para o jardim. Você se lembra de quando era pequeno e Antônio lhe contava sobre como começamos? Rafael assentiu, confuso pela mudança de assunto. Seu pai sempre dizia que o Bela Vista não era apenas um negócio, era uma oportunidade para mudar vidas. Quando abrimos, muitos nos discriminaram, bancos que não queriam nos dar empréstimos, fornecedores que se recusavam a trabalhar conosco, clientes que iam embora ao ver quem eram os donos. Ela se virou para olhar seu filho. Mas em vez de nos amargurarmos, decidimos transformar cada obstáculo em uma oportunidade para demonstrar que o respeito e a dignidade são mais fortes que o preconceito. Mãe, entendo a mensagem, mas Sérgio Martinez não é muito diferente daqueles que nos menosprezaram no início. A diferença é que agora temos o poder de ensinar uma lição que poderia mudar não só a vida dele, mas a de muitos outros. Nesse momento, o telefone de Rafael vibrou. Era uma mensagem de Pedro, o funcionário antigo, anexando um vídeo da confrontação entre Sérgio e Helena no escritório. Rafael apertou o telefone com força. Como ele pôde ousar? Filho, interrompeu Helena, me dê 2 semanas. Deixe-me continuar visitando o hipermercado, observando. Se depois desse tempo você não ver nenhuma mudança, poderá tomar as medidas que considerar necessárias. Rafael olhou para sua mãe, reconhecendo em seus olhos a mesma determinação que a havia levado a construir um império do zero. 2 semanas, cedeu finalmente. Mas estarei vigiando de perto. Enquanto isso, em seu apartamento de luxo, Sérgio revisava os relatórios financeiros do mês. Seu telefone tocou, mostrando um número desconhecido. Ao atender, a voz de seu irmão Eduardo, a quem não via há anos, o surpreendeu. Sérgio, precisamos conversar. Estou na cidade. A ligação o deixou inquieto. Eduardo representava tudo o que Sérgio havia tentado deixar para trás. Suas origens humildes, a pequena loja de seus pais, os valores familiares que havia considerado um obstáculo para sua ascensão social. O que nenhum dos envolvidos sabia era que as próximas 2 semanas transformariam o Bela Vista de maneiras que ninguém poderia ter antecipado, e que as lições mais valiosas viriam dos lugares mais inesperados. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e úmida, como se o clima quisesse refletir a tensão que se respirava no Bela Vista. Sérgio chegou cedo, como sempre. Seu Mercedes preto se destacando no estacionamento reservado para a gerência. Enquanto caminhava para seu escritório, notou algo diferente no ambiente. Olhares esquivos, conversas que se interrompiam abruptamente à sua passagem, um silêncio incômodo que parecia persegui-lo. Em sua mesa encontrou um envelope amarelo sem remetente. Ao abri-lo, suas mãos tremeram ligeiramente. Eram fotografias antigas do Bela Vista, incluindo uma onde aparecia Helena Montenegro, muito mais jovem, cortando a fita inaugural junto com seu marido. A realização o atingiu como um soco no estômago. A mulher que havia humilhado no dia anterior
era a fundadora do império que agora ele administrava. Bom dia, Sr. Martinez. A voz de Pedro o sobressaltou. O funcionário veterano estava na porta, com uma pasta de relatórios, os números da semana passada, como solicitado. Sérgio observou Pedro com desconfiança. Há quanto tempo você trabalha aqui? Pedro, 23 anos, meu senhor, desde que isso era apenas um mercado de bairro. Então você conheceu a dona Helena? Sim, senhor. Ela e seu Antônio me deram minha primeira oportunidade quando ninguém mais queria contratar um ex-presidiário que buscava se reformar. A revelação caiu como um balde de água fria sobre Sérgio. Pedro, um dos funcionários mais eficientes e respeitados, tinha um passado que ele desconhecia completamente. Ao longo do dia, Sérgio começou a notar detalhes que antes havia ignorado. As fotografias no corredor principal contando a história do lugar, os funcionários mais antigos que compartilhavam histórias durante o almoço, o ambiente familiar que uma vez havia caracterizado o Bela Vista e que ele, em sua ambição, havia começado a destruir. Seu telefone vibrou novamente. Outra mensagem de Eduardo. Preciso te ver, irmão. É sobre o pai. Sérgio ignorou a mensagem, como havia feito durante anos. No entanto, as palavras de seu irmão se misturaram com os acontecimentos recentes, provocando uma inquietação que não conseguia explicar. Durante a tarde, enquanto realizava sua ronda habitual, viu Helena novamente. Desta vez ela estava na seção de padaria, conversando amigavelmente com uma das funcionárias mais antigas. Seus olhos se encontraram por um momento e Sérgio sentiu o peso de sua própria arrogância como nunca antes. Tentando manter sua compostura, dirigiu-se rapidamente ao seu escritório, mas no caminho ouviu fragmentos de conversas. Sabia que Dona Helena foi quem implementou o programa de bolsas de estudo para os filhos dos funcionários. Minha mãe diz que quando papai adoeceu, os Montenegro nos ajudaram com as despesas médicas. Seu Antônio sempre dizia que o Bela Vista era mais que um negócio. Era uma família. Cada palavra era como uma agulha que furava a bolha de superioridade que Sérgio havia construído ao seu redor. Na solidão de seu escritório, olhou seu reflexo na janela. O terno caro, o relógio de luxo, todos os símbolos externos de sucesso que havia perseguido incansavelmente. Mas a que preço? O interfone tocou. Era sua assistente. Senhor Martinez. O senhor Rafael Montenegro solicita uma reunião para amanhã 1h. Sérgio sentiu o chão se mover sob seus pés. Seu futuro no Bela Vista pendia por um fio, e pela primeira vez em sua carreira, o medo de perder tudo não vinha da possibilidade de fracassar nos números, mas de ter falhado em algo muito mais fundamental, a humanidade que Helena e Antônio haviam tentado infundir em cada aspecto de sua criação. Naquela noite, enquanto fechava seu escritório, viu Pedro limpando os corredores. O funcionário o olhou com uma mistura de compaixão e resignação, como se soubesse algo que Sérgio apenas começava a compreender, que às vezes as lições mais importantes vêm envoltas nas experiências mais humilhantes. No estacionamento vazio, Sérgio finalmente respondeu à mensagem de seu irmão. Onde nos encontramos? A resposta foi imediata. Na antiga loja do pai. Ainda está lá. Embora você nunca mais tenha voltado para visitar. A pequena mercearia no bairro Operário permanecia quase idêntica a como Sérgio a lembrava de sua infância. A placa desgastada, Mercearia dos Irmãos, mal se mantinha visível sob a tênue luz do entardecer. Eduardo o esperava na entrada, vestido com o mesmo avental verde que seu pai costumava usar. Você mudou. Foi a primeira coisa que Eduardo disse ao ver seu irmão mais novo descer do Mercedes. Sérgio se sentiu desconfortável em seu terno italiano, parado em frente à modesta loja onde havia crescido. Você não mudou nada. Alguém tinha que manter vivo o legado do pai, respondeu Eduardo, abrindo a porta que emitiu o familiar tilintar do sino. O interior era uma viagem no tempo, as mesmas prateleiras de madeira, o antigo balcão onde sua mãe costumava fazer as contas, o banquinho onde ele se sentava para fazer a lição depois da escola. O cheiro de café recém-moído e especiarias continuava o mesmo. Por que você me chamou, Eduardo? Pai está doente.
respondeu seu irmão enquanto servia 2 xícaras de café em canecas lascadas. Os médicos dizem que lhe resta pouco tempo. A notícia atingiu Sérgio como um soco no estômago. Por que não me contou antes? Quando, Sérgio? Durante alguma das dezenas de ligações que você nunca atendeu? Em algum dos natais que você não veio? O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de reprovações não pronunciadas e anos de distanciamento. Lembra o que pai sempre dizia? Perguntou Eduardo, apontando para uma fotografia antiga na parede. Nela, os irmãos adolescentes posavam junto com seus pais em frente à loja recém-inaugurada. O respeito não se compra com dinheiro, citou Sérgio automaticamente, as palavras surgindo de algum canto esquecido de sua memória. Exato. E olhe para você agora, irmão. Gerente de um hipermercado importante, pisoteando as pessoas como se fosse melhor que elas. Você não sabe nada do meu trabalho, defendeu-se Sérgio, embora sua voz carecesse de convicção. Não, sei mais do que você imagina. Os rumores correm no bairro. A forma como você tratou Dona Helena Montenegro. Sérgio empalideceu. Você a conhece? Eduardo soltou uma risada amarga. Que se eu a conheço? Sérgio, lembra quem foi a primeira pessoa que deu crédito ao pai quando ele queria expandir a loja? Quem nos ajudou quando mãe adoeceu? As memórias começaram a inundar a mente de Sérgio. Uma mulher elegante visitando a loja, conversando amavelmente com seus pais, trazendo brinquedos no Natal. Helena e Antônio Montenegro, murmurou Sérgio, o reconhecimento o atingindo com força. Os mesmos, confirmou Eduardo. Eles nunca esqueceram suas raízes. Diferente de outros, Sérgio se deixou cair em uma cadeira, o peso de suas ações o esmagando. Pai sabe que seu filho mais novo se tornou exatamente o tipo de pessoa contra a qual ele sempre nos advertiu. Não, poupamos ele dessa decepção. Nesse momento, o sino da porta soou. Uma idosa entrou mancando levemente. Dona Carmen, saudou Eduardo calorosamente. O de sempre? Sim, filho. E anota na minha conta, que só recebo a aposentadoria na terça. Eduardo começou a preparar o pedido enquanto conversava animadamente com a senhora. Sérgio observou a cena, lembrando como seu pai fazia exatamente o mesmo, como a mercearia era mais que um negócio, era um pilar da comunidade. Sabe por que pai nunca expandiu mais a loja? Perguntou Eduardo enquanto a idosa se despedia. Sérgio negou com a cabeça. Porque dizia que se crescesse demais, perderia a capacidade de conhecer cada cliente pelo nome, de saber suas histórias, de ser parte de suas vidas. As palavras ressoaram na mente de Sérgio, misturando-se com as imagens do Bela Vista, com os funcionários que evitavam seu olhar, com a dignidade inabalável de Helena Montenegro. Pai pergunta por você, disse Eduardo suavemente. Está no Hospital São Lucas, quarto 304. Sérgio se levantou, suas pernas tremendo ligeiramente. Antes de sair, parou em frente à fotografia familiar. Eduardo, se obrigado. Não me agradeça. Apenas lembre-se de onde você veio, irmão, antes que seja tarde demais. Enquanto dirigia para o hospital, Sérgio sentiu que algo se quebrava dentro dele. O próximo encontro com Rafael Montenegro já não parecia tão aterrorizante quanto a possibilidade de decepcionar o legado de seu próprio pai. A manhã da reunião com Rafael Montenegro amanheceu com uma chuva persistente que golpeava as janelas do Bela Vista. Sérgio chegou 1 hora antes, sua mente dividida entre a visita pendente a seu pai no hospital e a inevitável confrontação que o esperava. A sala de reuniões do último andar, com sua vista panorâmica da cidade, parecia mais intimidante que nunca. Sérgio organizou seus documentos mecanicamente, sabendo que nenhum relatório financeiro poderia justificar suas ações recentes. Às 8h em ponto, Rafael Montenegro entrou na sala, alto, distinto, mas com os mesmos olhos penetrantes de sua mãe. Atrás dele, para surpresa de Sérgio, entrou Helena. Bom dia, Sr. Martinez, saudou Rafael com uma formalidade gélida. Acredito que já conheça minha mãe. Sérgio sentiu sua garganta fechar. Senhora Montenegro, eu... Poupe-nos das explicações, interrompeu Rafael.
colocando sobre a mesa seu tablet. Temos evidência suficiente de seu comportamento, depoimentos de funcionários, reclamações de clientes e, é claro, o vídeo de seu encontro com minha mãe. Helena permanecia em silêncio, observando Sérgio com uma expressão indecifrável. No entanto, continuou Rafael, antes de tomar uma decisão final, minha mãe insistiu em dar-lhe a oportunidade de se explicar. Sérgio olhou para os documentos à sua frente, os relatórios que havia preparado para defender sua gestão. E, de repente, tudo pareceu insignificante. Não há explicação que valha, começou, sua voz falhando levemente. Ontem visitei a mercearia do meu pai, uma pequena loja de bairro onde cresci, e lembrei algo que havia esquecido em minha ambição por ascender. Helena se inclinou levemente para a frente, interessada. Meu pai está doente, terminal. E ontem à noite, enquanto o visitava no hospital, ele me contou como as senhoras, Dona Helena e seu marido, ajudaram nossa família quando minha mãe adoeceu. Como acreditaram em um pequeno comerciante quando ninguém mais acreditou. Rafael olhou para sua mãe, surpreso. Antônio e eu sempre acreditamos em ajudar aqueles que demonstravam honestidade e trabalho duro, disse Helena, quebrando seu silêncio. Seu pai, Sérgio, era um desses comerciantes que entendia que um negócio é mais que números em uma planilha. E eu me tornei exatamente o oposto, admitiu Sérgio. Estava tão obcecado com o sucesso que esqueci as lições mais básicas que aprendi naquela pequena mercearia. Levantou-se de sua cadeira e caminhou até a janela, observando a cidade sob a chuva. Não espero que me perdoem, nem mesmo que me deem uma segunda chance. Mas quero que saibam que entendo a magnitude dos meus erros. Helena se levantou e se aproximou dele. Sabe por que insisti em lhe dar tempo, Sérgio? Ele negou com a cabeça. Porque vi em você a mesma fome de sucesso que muitos confundem com ambição verdadeira. Mas o verdadeiro sucesso não se mede em números ou posições. Se mede no impacto que temos nas vidas dos outros. Rafael observava o intercâmbio em silêncio, lembrando as inúmeras vezes que seu pai havia expressado sentimentos similares. Tenho uma proposta para você, disse Helena. Não será fácil e provavelmente ferirá seu orgulho, mas pode ser exatamente o que você precisa. Que proposta? Perguntou Sérgio, preparando-se para o pior. Durante os próximos 3 meses, você trabalhará na manutenção e limpeza. Conhecerá o Bela Vista de Baixo, como o conhecem aqueles que mantêm este lugar funcionando dia após dia. Sérgio sentiu o ar abandonar seus pulmões. Era uma humilhação pública, uma descida das alturas da gerência até o nível mais básico. E, acrescentou Rafael, visitará regularmente a mercearia de seu pai. Lembrará de onde veio e o que significa realmente o comércio com o coração. E depois dos 3 meses, atreveu-se a perguntar Sérgio. Isso dependerá de você, respondeu Helena. Do que você aprender, de como mudar, de se realmente entender o legado que Antônio e eu construímos. Sérgio olhou pela janela mais uma vez, pensando em seu pai no hospital, em seu irmão mantendo viva a pequena mercearia familiar, em todas as pessoas que havia menosprezado em sua ascensão. Aceito, disse finalmente. Bem, respondeu Helena, dirigindo-se à porta. Seu novo supervisor o espera lá embaixo. Ah, Sérgio... Sim, seu uniforme de manutenção está nos vestiários. Cor verde, como o avental de seu pai. O primeiro dia de Sérgio na manutenção começou às 5h da manhã, 2 horas antes do que costumava chegar como gerente. Seu novo supervisor, Manuel, um homem de uns 60 anos com mãos calejadas e um olhar severo, o esperava na entrada de serviço. Bom dia, senhor Martinez, saudou Manuel, com um tom que misturava profissionalismo e certa ironia. Seu primeiro trabalho será limpar os banheiros públicos antes que o hipermercado abra. O uniforme verde ficava ligeiramente grande em Sérgio, e o material áspero era muito diferente de seus ternos de estilista. Enquanto Manuel lhe explicava o uso correto dos produtos de limpeza, vários funcionários passavam olhando a cena com uma mistura de surpresa e satisfação mal disfarçada. Já limpou um banheiro alguma vez? Perguntou Manuel. Não, admitiu Sérgio.
sentindo como o rubor subia pelo seu pescoço. Imaginei. Bem, primeira lição. A humildade começa de joelhos. As próximas 2 horas foram uma lição de humildade que Sérgio nunca esqueceria. Suas mãos, acostumadas apenas a assinar documentos e digitar em computadores, agora se rachavam com a água clorada. Suas costas, habituadas a cadeiras ergonômicas, protestavam pelo constante abaixar e levantar. Durante o intervalo para o café da manhã, Sérgio sentou-se sozinho na cafeteria dos funcionários, consciente dos olhares e murmúrios ao seu redor. Para sua surpresa, Manuel se aproximou e sentou-se à sua frente. "Sabe por que Dona Helena me escolheu como seu supervisor?" perguntou o homem mais velho enquanto desembrulhava um sanduíche caseiro. Sérgio negou com a cabeça. "Porque há 30 anos eu era como você. Era gerente regional de uma rede de supermercados. Arrogante, ambicioso, tratava meus funcionários como números em uma planilha. Um dia, cometi um erro que custou milhões à empresa. Perdi tudo." Manuel fez uma pausa para dar um gole em seu café. "Seu Antônio e Dona Helena me encontraram quando eu trabalhava como guarda noturno em um estacionamento. Me ofereceram um trabalho na manutenção. E com o tempo, me ensinaram que a verdadeira grandeza está em fazer bem até a tarefa mais pequena." Sérgio escutava em silêncio. Suas mãos doloridas segurando uma xícara de café que, pela primeira vez, tinha servido ele mesmo. "Seu escritório", continuou Manuel, "fica bem em cima da área de carga e descarga. Alguma vez você se perguntou quem são as pessoas que trabalham lá, seus nomes, suas histórias?" "Não", admitiu Sérgio, a vergonha pesando mais que o cansaço físico. "Pois hoje você vai conhecê-los. Depois do almoço, vai ajudar a descarregar o caminhão de verduras." A tarde transcorreu entre caixas pesadas, conversas interrompidas e dores musculares que Sérgio nunca havia experimentado. Conheceu Jorge, que trabalhava em turno duplo para pagar a faculdade da filha. Maria, uma mãe solteira que havia encontrado no Bela Vista a estabilidade que precisava. Carlos, um ex-militar que havia perdido uma perna em serviço e que agora coordenava a logística do depósito com precisão militar. Ao final do dia, enquanto trocava de volta para suas roupas normais, Sérgio notou que suas mãos tremiam de exaustão. No espelho do vestiário, seu reflexo mostrava um homem diferente, descabelado, suado, humilde. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Eduardo. "Pai perguntou por você hoje. Contei que você está aprendendo algumas lições importantes." Enquanto caminhava para seu carro, viu Helena observando da janela do antigo escritório da gerência. Seus olhares se cruzaram brevemente. E pela primeira vez, Sérgio entendeu que isso não era um castigo, mas uma oportunidade de redenção. No estacionamento, Manuel o esperava. "Amanhã você começa às 4h30. Temos que limpar a área da padaria antes que os padeiros cheguem." "Estarei aqui", respondeu Sérgio, e pela primeira vez no dia sorriu genuinamente. "Mais uma coisa", acrescentou Manuel. "Esse Mercedes não é muito prático para carregar produtos de limpeza. Sugiro que traga algo mais humilde." Enquanto dirigia para casa, Sérgio pensou no velho Volkswagen que havia sido seu primeiro carro, guardado na garagem de seus pais. Talvez fosse hora de recuperar mais que apenas um meio de transporte. As semanas seguintes transformaram Sérgio de maneiras que nem ele mesmo podia compreender completamente. Suas mãos, antes macias e cuidadas, agora mostravam calos e pequenas cicatrizes, cada uma com sua própria história. O velho Volkswagen, resgatado da garagem de seus pais, havia se tornado seu companheiro diário, seu interior agora impregnado com o aroma de produtos de limpeza e suor honesto. Numa manhã particularmente fria, enquanto limpava as vidraças principais do hipermercado, notou uma idosa tentando entrar com dificuldade. Sem pensar, deixou seu equipamento de limpeza e correu para ajudá-la. "Obrigadas, filho", sorriu a mulher, e Sérgio reconheceu Dona Carmen, a cliente habitual da mercearia de seu pai. "Sérgio, é você?" "Sim, Dona Carmen", respondeu, segurando seu braço enquanto entravam. "Seu pai ficará orgulhoso", disse ela.
dando um tapinha em sua bochecha com afeto. Eduardo me contou que você está aprendendo o negócio desde baixo, como ele fez. As palavras da idosa ressoaram em sua mente durante todo o dia. Durante o almoço, sentado na cafeteria dos funcionários, já não comia sozinho. Maria, a Caixa e Carlos, o ex-militar, haviam se tornado companheiros habituais de mesa. Sabia que seu pai costumava vir ao Bela Vista? Comentou Maria enquanto compartilhavam uma garrafa de café. Cada vez que visitava, trazia doces caseiros que sua mãe fazia. Dona Helena sempre dizia que eram os melhores da cidade. Sérgio sentiu um nó na garganta. Não sabia. Seu pai entendia algo fundamental, acrescentou Carlos, ajustando sua prótese. Que um negócio não são apenas números. São pessoas. Naquela tarde, enquanto esfregava o piso da seção de frutas e verduras, Sérgio notou que algo havia mudado na qualidade dos produtos. As frutas pareciam mais frescas, as verduras mais crocantes. Foi ideia de Dona Helena, explicou Pedro, que agora supervisionava a seção. Voltamos a trabalhar com os pequenos produtores locais, como nos velhos tempos. Os mesmos que eu rejeitei por considerar que seus preços eram muito altos, perguntou Sérgio, a vergonha tingindo suas palavras. Os mesmos. Acontece que a qualidade tem um preço, mas também tem um valor. Durante uma pausa, Sérgio se encontrou diante do mural de fotografias históricas do Bela Vista. Uma em particular chamou sua atenção. Mostrava seu pai mais jovem, apertando a mão de Antônio Montenegro. Atrás deles, uma pequena placa dizia Aliança de Comerciantes Unidos, 1990. Foi o primeiro programa de apoio a pequenos comerciantes da região. Disse uma voz familiar atrás dele. Era Helena. Meu pai nunca me contou sobre isso, murmurou Sérgio. Talvez porque você deixou de escutar as histórias dele há muito tempo, respondeu Helena com suavidade. Antônio e seu pai acreditavam que o comércio podia ser uma força de mudança social. Não vendiam apenas produtos, construíam comunidade. Sérgio se virou para olhá-la. Seus olhos úmidos. Estive tão errado. Não é tarde para corrigir o rumo, respondeu Helena. Sabe, tenho observado você nestas semanas. Você mudou. Tudo mudou, admitiu Sérgio. A forma como vejo o trabalho, as pessoas, até mesmo a mim mesmo. E o que você aprendeu? Que a verdadeira riqueza não está num escritório no último andar, mas nas histórias que se compartilham na cafeteria dos funcionários. Que o respeito não se impõe, se conquista. E que meu pai tinha razão todo esse tempo. Helena sorriu. Um sorriso caloroso que lembrava o das fotografias antigas. Então talvez você esteja pronto para o próximo passo. Próximo passo? Seu pai recebe alta do hospital amanhã. Por que não o traz ao Bela Vista? Há muitas pessoas que gostariam de cumprimentá-lo. Naquela noite, enquanto limpava as últimas vitrines, Sérgio refletiu sobre como uma simples mudança de perspectiva havia transformado completamente seu mundo. O reflexo no vidro já não mostrava o executivo arrogante, mas um homem que começava a entender o verdadeiro significado do sucesso. A manhã em que Sérgio levou seu pai ao Bela Vista foi especial desde o primeiro momento. Seu Roberto, debilitado pela doença, mas com os olhos brilhantes de emoção, sentou-se no banco do passageiro do velho Volkswagen, o mesmo que havia dado ao filho quando completou 18 anos. Cheira a produto de limpeza, comentou seu Roberto com um sorriso fraco. É minha nova fragrância, pai, respondeu Sérgio, notando como seu pai observava com curiosidade seu uniforme verde. Ao chegar ao hipermercado, uma surpresa esperava na entrada. Helena, Rafael e um grupo de funcionários antigos formavam um pequeno comitê de boas-vindas. Entre eles estava Eduardo, que havia fechado a mercearia familiar pela primeira vez em anos para estar presente. Roberto! Exclamou Helena, aproximando-se para abraçar o idoso. Você esteve ausente por tempo demais. Helena, respondeu seu Roberto com voz emocionada. O lugar cresceu tanto. Antônio ficaria orgulhoso. Enquanto avançavam pelos corredores, cada canto despertava uma memória. Seu Roberto parou em frente à seção de padaria.
Lembra, Sérgio? Aqui era onde sua mãe costumava vender seus doces caseiros. Helena e Antônio foram os primeiros a dar um espaço para ela. Sérgio assentiu. Lembrando das tardes depois da escola, quando o aroma de canela e baunilha enchia sua casa, enquanto sua mãe assava para o dia seguinte. Na cafeteria dos funcionários, haviam preparado um café da manhã especial. Maria havia trazido pão recém-assado e Carlos havia preparado café de sua fazenda familiar. Seu Roberto observava com orgulho como seu filho interagia com os funcionários, notando a familiaridade e o respeito mútuo que havia se desenvolvido. Seu filho mudou. Roberto comentou Helena enquanto compartilhavam uma mesa. Redescobriu o que você e Antônio sempre souberam. E o que é isso? Perguntou Sérgio. Que o verdadeiro valor de um negócio não está em seus números, mas em sua capacidade de transformar vidas, respondeu seu Roberto. Quando abri minha pequena mercearia, não sonhava em ficar rico. Sonhava em criar um lugar onde as pessoas se sentissem em casa. Eduardo, que havia permanecido em silêncio, acrescentou. E é o que continuamos fazendo na mercearia, pai. Mesmo que alguns tenham se afastado por um tempo, olhou para seu irmão sem reprovação, apenas com compreensão. Rafael, que havia estado observando a cena, aproximou-se de Sérgio. Estes 3 meses foram um teste, Sérgio. Um teste que você superou de maneiras que não esperávamos. Aprendi mais nestes meses do que em todos meus anos de faculdade, admitiu Sérgio. Por isso, continuou Rafael, queremos lhe oferecer um novo cargo. Sérgio olhou para Helena, que assentiu com aprovação. Você não voltará à gerência, explicou Rafael. Em vez disso, queremos que dirija nosso novo programa de desenvolvimento comunitário. Trabalhará com pequenos comerciantes, como seu pai, ajudando-os a crescer sem perder sua essência. Seu Roberto apertou a mão do filho com as poucas forças que lhe restavam. É sua oportunidade de unir ambos os mundos, filho. O conhecimento corporativo que você adquiriu e os valores que tentei lhe ensinar. Sérgio olhou ao seu redor. Os funcionários que agora considerava amigos, seu irmão que nunca deixou de acreditar nele, seu pai que sempre soube que eventualmente encontraria seu caminho, e Helena, que havia visto potencial onde outros só viam arrogância. Aceito, disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Perguntou Rafael. Quero manter um turno de limpeza por semana. Para nunca esquecer estas lições. Helena sorriu, lembrando de Antônio e suas palavras sobre a importância de manter os pés no chão. E, acrescentou Sérgio, olhando para seu irmão, quero que a mercearia do pai seja o primeiro negócio em nosso programa de desenvolvimento. Eduardo sorriu, e pela primeira vez em anos, os irmãos se abraçaram. Seu Roberto, observando seus filhos, sussurrou para Helena, obrigado por não desistir dele. Antônio sempre dizia que todos merecem uma segunda chance, respondeu ela. Alguns só precisam de um empurrão mais forte que outros. 1 ano havia se passado desde aquele dia em que Sérgio levou seu pai ao Bela Vista. A manhã estava brilhante e o hipermercado fervilhava de atividade enquanto os funcionários preparavam uma celebração especial. O primeiro aniversário do Programa de Desenvolvimento Comunitário. O antigo estacionamento executivo havia se transformado em uma feira de pequenos comerciantes. Dezenas de barracas mostravam produtos locais, desde doces tradicionais até artesanatos e produtos orgânicos. No centro, uma faixa dizia, Bela Vista, construindo comunidade desde 1980. Sérgio, ainda vestindo seu uniforme verde, embora agora complementado com um crachá que o identificava como diretor de desenvolvimento comunitário, supervisionava os últimos detalhes. Seu Volkswagen, agora restaurado, mas mantendo seu caráter humilde, estava estacionado junto às barracas, carregado com produtos para os comerciantes. Tudo pronto? Perguntou Helena, aproximando-se com seu característico passo sereno. Quase, respondeu Sérgio. Só falta a barraca principal. Como se fosse um sinal, Eduardo apareceu dirigindo a antiga van de entregas da mercearia familiar. Na parte de trás, caixas com os famosos doces que agora produziam em parceria com outros pequenos comerciantes do bairro. Pai teria ficado orgulhoso,
disse Eduardo enquanto descarregavam as caixas. Seu Roberto havia falecido 6 meses antes, em paz e satisfeito por ver seus filhos reunidos novamente. A cerimônia de inauguração foi simples, mas significativa. Helena, de pé junto a Rafael, dirigiu algumas palavras à multidão reunida. Quando Antônio e eu fundamos o Bela Vista, sonhávamos em criar mais que um negócio. Sonhávamos em construir um espaço onde todos, independentemente de sua origem ou condição, pudessem se sentir valorizados e respeitados. Hoje, esse sonho continua evoluindo graças a pessoas que entenderam que o verdadeiro sucesso se mede no impacto positivo que geramos em nossa comunidade. Sérgio, ouvindo do lado enquanto ajudava uma senhora idosa vendedora a organizar sua barraca, sentiu o peso daquelas palavras. Sua transformação não havia sido apenas profissional. Havia sido uma renovação completa de seu ser. Maria, agora gerente de responsabilidade social, aproximou-se com uma surpresa, um álbum de fotos que documentava o primeiro ano do programa. Em suas páginas, as imagens contavam histórias de transformação, a renovação da mercearia dos Martinez, as oficinas de capacitação para pequenos comerciantes, as feiras comunitárias. E algo que chamou especialmente a atenção de Sérgio, uma foto dele mesmo, em seu uniforme de limpeza, ensinando a outros executivos a importância do trabalho desde a base. "Sabe o que é mais bonito em tudo isso?" comentou Helena, folheando o álbum. "Que o círculo continua. Cada pessoa que ajudamos se torna alguém que ajuda outros." Rafael, que havia se juntado ao grupo, acrescentou: "E tudo começou com uma lição de humildade. A feira foi um sucesso absoluto." Os corredores do hipermercado se encheram de histórias, risos e o tipo de conexões humanas que nenhum relatório financeiro poderia quantificar. Ao final do dia, enquanto Sérgio realizava seu turno semanal de limpeza, uma promessa que havia mantido fielmente, refletiu sobre o caminho percorrido. O reflexo nos vidros recém-limpos lhe devolveu a imagem de um homem diferente. Alguém que havia aprendido que a verdadeira riqueza não se mede no saldo bancário, mas nas vidas que tocamos e transformamos. Em seu escritório, muito mais modesto que o anterior, Sérgio guardava 2 fotografias, uma de seu pai em frente à pequena mercearia familiar e outra do dia em que Helena e Antônio inauguraram o Bela Vista. Entre ambas, havia colocado seu primeiro uniforme de limpeza emoldurado, um lembrete constante de que as lições mais valiosas às vezes vêm dos lugares mais inesperados. Enquanto fechava o hipermercado naquela noite, Helena observava da entrada, lembrando as palavras de Antônio. "O verdadeiro legado não está nos edifícios que construímos, mas nos corações que transformamos." E assim, o Bela Vista continuava sendo mais que um hipermercado. Era um testemunho vivo de que a mudança é possível, que a redenção existe e que o verdadeiro sucesso se mede na capacidade de fazer do mundo um lugar melhor, uma pessoa de cada vez.